é a coisa mais importante que você vai fazer pelo seu negócio. É ter uma marca e comunicar essa marca todos os dias na internet. Poucas ações focadas, sempre buscando melhoria. Se você fizer essas duas coisas, então você tiver uma marca forte, comunicar essa marca todos os dias e ter produtos e serviços e souber fazer boas ofertas, você tem boas ofertas, você tem produtos e serviços que atendem às necessidades das pessoas, é isso que você precisa fazer para conseguir ter um negócio em crescimento, para conseguir realmente fazer dinheiro. Olá você, muito bem-vindo ao episódio 14 do nosso podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa, eu tô aqui com a minha sócia, Fernanda. Oi, Fê. Oi, Ivan, tudo bom? Boa tarde aí para todo mundo, para você que tá ouvindo a gente aí em mais um episódio, né? A gente vai falar, assim, sobre os nossos segredinhos. Não, a gente vai falar das lições, né, que a gente aprendeu aí ao longo desses... 9 anos já. 9 anos de bastidor de marketing digital. Bastante coisa. Então a gente vai trazer os segredinhos, sim, né? Vamos trazer aí as lições que mais nos impactaram ao longo desses 9 anos. A gente tinha muito mais coisa até para falar, mas a gente quis extrair ali tudo que a gente realmente aprendeu aí nesses últimos tempos, né? Mesmo Sim. com esse mercado mudando cada dia, né? Que não existe aí uma lição aprendida que vai ser uma lição que vai ser para o resto da vida, mas a gente trouxe aí as nossas 9 mais importantes. Para 9 anos, 9 lições, né, Fê? Exato. Uma por ano. Uma por ano. Então, é uma quantidade boa de tempo ali nos bastidores. A gente aprendeu algumas coisas. Vamos sintetizar os nossos principais aprendizados. E aí, o primeiro deles, Fê, tudo começa com uma marca com alma. A gente sempre fala que a gente fala muito sobre pensar branding desde o dia 1º da sua empresa, desde o dia 1. A gente fala muito sobre o branding ser democrático, no sentido de quebrar essa visão das pessoas de que branding é coisa de empresa grande, né? E aí a primeira lição, então, que a gente aprendeu acompanhando vários negócios, como a gente sempre fala, a gente tá no bastidor, a gente tá vindo pro palco agora. A gente trabalhou esse tempo todo ali escondido, fazendo outras contas crescerem, outros negócios crescerem baseados em branding. E agora a gente está fazendo o nosso, mas a gente já teve a oportunidade de acompanhar contas com milhares, milhões de seguidores. E aí o que a gente entendeu ali de denominador comum daquilo? É que aquelas pessoas ali que realmente tinham alma, o conteúdo que elas produziam, a mensagem, o negócio mesmo, a marca, tinha uma marca por trás daquilo que aquelas pessoas, aquelas empresas faziam, eram os negócios que prosperavam. Então, por isso que a gente traz sempre esses conceitos, desde o dia 1, é democrático, não pense que isso é só coisa de empresa grande e vá adiando a decisão de investir na sua marca. E aí, o que você pode destacar, Fê, também, de principal aprendizado dessa nossa primeira lição? Essa eu acho que é a mais importante, né, Val? Por isso que ela tá em primeiro lugar, porque foi inclusive o que nos trouxe até aqui, né? Que fez justamente a gente, vamos colocar aí a nossa carinha ao sol para falar desse assunto, porque com a profissionalização aí, né, ao longo dos anos, principalmente no mercado digital, né? A gente tá falando mais do mercado digital. A necessidade de ter algo que te torna diferente de tudo que existe, porque a concorrência aumentou muito por causa da internet, né? Mais pessoas, mais empresas começaram a aparecer, a serem criadas e usarem aqui os meios de comunicação para atrair clientes. Então, no meio desse barulho todo, especialmente aí depois da pandemia, marcas sempre foram necessárias, né? A gente vê aí grandes empresas que foram construindo marcas fora do ambiente digital, mas que fizeram isso não hoje, não é de hoje, né? Isso sempre foi necessário, mas hoje, com o cenário que a gente tem, com a concorrência que a gente vê, não tem como ignorar, né? Não tem como deixar para depois, deixar para fazer quando tiver maior, quando tiver um orçamento maior. Até porque a própria natureza aqui da internet permite que a gente comece a construir marca, que nada mais é do que um significado que a gente imprime na cabeça das pessoas do dia 1 da empresa.
E Sim. fazendo isso, gastando muito pouco, investindo muito pouco, na verdade, né? Gastando não, investindo. Então, é o mais importante, é a lição que a gente aprendeu e que a gente sentiu na pele a diferença de trabalhar com quem já fez esse trabalho, ou seja, construiu essa base de ter uma marca que é diferente de tudo, versus empresas que não fizeram. Então, todas aquelas estratégias, as táticas, né, os funis maravilhosos de marketing, eles funcionam muito melhor, com muito menos investimento, para quem tem uma marca. Então, assim, é fundamental, que foi, inclusive, o que nos trouxe até aqui, realmente, que é a bandeira que a gente vai defender, porque a gente sabe que funciona. A gente viu, Exatamente. né, que funciona, viu? E é unânime, né, Fê? Nesses 9 anos, foi isso exatamente que a gente viu. Empresas que elas eram muito imediatistas, e óbvio, a gente entende que a venda tem que acontecer, que o resultado precisa vir, mas empresas que estavam focadas ali, é agora, vamos vender, vamos fazer isso daqui. A gente chegou a escutar, isso daqui não é o momento, isso daqui é para depois, isso daqui não é para agora, Sim. o branding, né, não é para agora. E assim Nunca ia foi. virando E uma aí bola nunca de vai, neve. né? Nunca vai. E vai se formando uma bola de neve, vai chegar uma hora que ela vai te engolir ali. E a gente viu isso acontecer. Tem até, a gente gosta muito de um vídeo, né? Um vídeo específico, mas é um conceito que ele traz em toda a sua comunicação, inclusive na sua marca, do Gary Vee, que a Fê até fez um conteúdo sobre isso, que é vendas é branding mal feito. E sintetiza, não é, Fê? Sintetiza um pouco do que a gente está querendo trazer aqui com essa lição de que marca é importante. Então, quando você não está trabalhando a sua marca, quando você não faz o menor sentido, você não faz a menor ideia do que você... Por que você existe? Que problema você resolve? Como você resolve, principalmente, né? O que você traz ali de comunicação que é seu diferencial? Da sua história, do que você acredita, da forma como você fala, como você vê o mundo, como você se posiciona, que movimento você lidera. Quando a gente faz essas perguntas e a pessoa não tem a menor noção do que é aquilo, o que ela responde, são normalmente empresas que estão ali pegando super pesado em vendas, principalmente hoje usando gatilhos mentais que não funcionam mais, falando em marketing digital especificamente, né? Semanas de lives gratuitas 100% online, 100%... não vão, também não é um modelo que está funcionando exatamente como funcionava antigamente, então várias empresas presas naquilo que já funcionou, procurando um resultado de performance muito imediato, mas esquecendo de construir esse branding que vai fazer o trabalho da venda muito mais fácil depois, vai encurtar esse caminho, né? E aí ela precisa vender, porque na verdade ela não tá fazendo branding ali, ou tá fazendo um branding muito mal feito, né? O que são dois casos. A gente viu empresas negligenciando totalmente, empresas também achando que estavam pensando marca, quando na verdade não era bem assim, né? A imagem que elas estavam criando na cabeça de outras pessoas eram imagens que elas não queriam que fosse aquilo, que aquilo acontecesse, que a longo prazo ia ser prejudicial para o negócio. Que é o que a gente sempre fala, mesmo que você não invista em criar esse seu significado de marca, as pessoas estão criando na cabeça delas uma imagem de você, da sua empresa, dos seus produtos, enfim. Então, se você não faz isso, elas vão fazer por conta própria. Exato. E primeiro que, quando você deixa, né, você não tem um certo controle sobre isso, ou seja, você direciona para onde, que significado que você quer construir na cabeça das pessoas, cada um vai ter um significado ali próprio. Então já começa a bagunça, né? Porque cada um vai enxergar a marca de um jeito. Aí o segundo mais perigoso é a imagem que elas vão ter mesmo, né? Então empresas, por exemplo, que investem muito, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas quando você está fazendo qualquer comunicação, dando um desconto, fazendo uma promoção, fazendo uma campanha de venda, você também está construindo marca. Muitas vezes a gente não percebe. Você está construindo marca toda vez que o cliente ele topa com alguma comunicação da sua empresa. E você está passando uma mensagem. No total, se você for juntar tudo que você comunica, esse é o significado que você está construindo. E que significado é esse? Esse que é o problema, né? Então, se a gente não tem clareza sobre isso, a gente perde total controle e aí é um problema. Pode, às vezes, não aparecer no curtíssimo prazo, mas garanto que no médio e longo aparece e, olha,
A gente viu aparecer muito Sim. dor de cabeça. Imagens são construídas, né? Tudo comunica. Se você não se preocupa com a sua comunicação, você está construindo uma imagem na cabeça das pessoas de que você não se preocupa com a sua comunicação. É isso, né? Porque você não se preocupou, porque você tá perdido, porque isso não é importante. E essa falta de posicionamento, essa falta de marca, ela reflete em negócio. A gente já viu acontecer e a primeira lição, tudo começa com uma marca com alma. Exato. Por isso que a gente tem o Guia da Alma da Marca, a gente, né, desenvolveu esse projeto, que é para quem quer fazer por conta própria, quer construir a sua marca, a gente tem um curso que está sempre aqui na descrição, então para quem quiser conhecer e quiser ali estiver dando os primeiros passos ou quiser fazer um reposicionamento de marca, a gente vai guiando você passo a passo para te ajudar a construir esse significado que é tão importante. Então a gente pratica aquilo que a gente, né, tá aqui defendendo. E temos aí também um produto para isso. Então se você quiser conhecer, aproveita também e clica aqui no link que fica abaixo desse podcast no YouTube. Então, também aproveitando aí já para fazer, né, o momentinho já que está relacionado também com nossa segunda lição, né? Que vender, a gente não tá aqui falando contra vendas. Então, o setor comercial das empresas já tá com o cabelo em pé ali, já estão loucos, porque a gente tá falando contra vendas. A gente não tá falando contra vendas, a gente tá falando como a gente facilita essa venda de acontecer, né? Então, por quê? Porque vender é essencial. Vender a todo custo é extremamente perigoso, é um risco. Então, essa foi uma outra lição que a gente aprendeu, até antecipei um pouquinho aqui, que é essa venda com gatilhos, né? Essa venda um pouco duvidosa, essa venda de uma forma que não funciona muito hoje ainda, que não vai trazer os promessas resultados. Milagrosas, assim, meio assustadoras, né? Às vezes eu fico um pouco assustada com o que eu ando vendo na internet, assim, que é literalmente golpe. Você fala, gente, os golpistas descobriram a internet de fato. Então, assim, tem gente muito boa fazendo um trabalho ótimo, mas tem gente também usando, né, esse meio aqui para fazer coisas duvidosas. Então, a gente tá, inclusive, até mesmo, na verdade, eu vou abrir um parênteses, porque tem pessoas que têm boas intenções, mas que usam estratégias duvidosas para vender, que é o grande problema. Aqui, se você é golpista, a gente não está falando com você, você tem que falar com a polícia, né? Se você é golpista, você não devia nem estar aqui. Não, nem tá preocupado com isso, é verdade, né? Mas, assim, as pessoas que, às vezes... ficam até naquela ânsia mesmo de vender, né? Porque principalmente no começo ali, então você quer fazer, você acredita um pouco nas promessas dos milhões que vão vindo uma hora para outra e flerta-se ali com a ética de prometer coisas que vão ser muito difíceis da pessoa conseguir cumprir, sabe? Ganhe 30 mil por mês, dormindo, né, sem fazer nada. A gente vê essas coisas na internet e às vezes até de produtos que não são ruins, mas que estão equivocados, estão fazendo um marketing que não é um marketing bacana, né? Que não vale tudo para você conseguir vender, esse que é o ponto. A gente está falando que vender é importante. Acabamos de fazer aqui, inclusive, uma venda sutil, vamos dizer assim, né? A gente vende sempre mesmo. Porque, a gente vende nosso curso, a nossa consultoria, a gente vende, né? A gente vende. Bem, óbvio que a gente vende. Só que a questão é o a todo custo. Além de você vender a todo custo, o problema é querer vender a toda hora, o tempo inteiro. Então, a pessoa ela percebe, literalmente, que você está querendo somente o dinheiro dela. Você pode até ter alguma coisa, mais uma vez, boa para oferecer, mas que você... Até a energia ali, né, que a gente emana quando a gente está muito focado, eu quero vender, a pessoa percebe. Fala assim, esse aqui só tá querendo arrancar meu dinheiro. E fica chato, né? Quem, por exemplo, gosta de ficar acompanhando o canal da Polishop, né? Tinha lá da Shoptime, né? Que era um canal que tinha antigamente. O pessoal colocava pra dormir só. Porque canal de comercial, ninguém assiste aquilo. Exato, ninguém quer ver. Então, assim, se você... É praticamente o canal da Polishop, da Shoptime aí, nas suas redes sociais... Ninguém vai se interessar. E aí você vai vender menos ainda, né? Então não vale nem a venda a todo custo e nem a venda toda hora. Uma hora a conta não vai fechar.
Porque, eu comecei agora, esse é meu primeiro ano e tô vendendo bem, e eu foco só em vendas. Eu não tô preocupada em construir relacionamento. Ótimo. Então pode ser vários fatores acontecendo ali. Pode ter uma demanda reprimida ali, né? A gente tava querendo mesmo comprar, comprou. Pode Sim. ser você realmente fazendo um bom trabalho de marketing, você tem um excelente produto, você soube comunicar bem esse produto, mas vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar. Você provavelmente vai precisar cada vez mais de tráfego pago para trazer mais pessoas, né? Se você não se preocupa em relacionar, realmente a pessoa não vai deixar ali ligado no seu canal da Polishop com você o tempo todo vendendo, ela vai cansar. Então, como que você renova essa base de seguidor? Como que você faz com que esse seguidor seja uma audiência? Mais que isso, como a gente já teve episódio que a gente falou sobre isso. Como você faz com que essa audiência se torne uma comunidade, né? Ao redor da sua marca. Porque a comunidade sim é fiel. A comunidade sim vai te comprar. A comunidade sim vai te defender, vai te indicar, né? Ela é o que sustenta a sua marca. Não existe marca, a gente tá falando de marca forte assim, não existe uma marca que não tenha uma comunidade. As pessoas ao redor dela, daquele negócio ali, essas pessoas ali convictas que aquela marca foi feita para elas, que elas participam daquele movimento, que aquele produto realmente é muito bom. É o que forma, é que a gente pode pensar como uma das métricas que a gente tem ali para entender se aquela marca é uma forte ou não é, né? Sim. E é sem exceção, né, Fê? A gente pode pensar em todas as grandes marcas que sempre tem. Vai ter gente que compra só Apple, vai ter gente que compra só Nike, vai ter gente que paga uma fortuna numa latinha de água, mas porque tem uma marca ali por trás. Vai ter gente que paga uma fortuna no Starbucks, até hoje ainda, porque é legal, é status, é diferente. Mas Sim. você toma um café, às vezes, de uma qualidade... Desculpa, Starbucks. Mas de uma qualidade inferior do que você pagaria metade do preço Mais ou menos, em outras cafeterias. Então, assim, toda grande marca tem uma comunidade ao redor. Se você não tá investindo em construir a sua comunidade, uma hora a conta não vai fechar. Pode ser ótimo de venda, tá vendendo muito agora. Mas como que vai ser o seu longo prazo? O que você vê pro futuro da sua marca? Isso vai funcionar sempre? Ou você vai estar sempre precisando colocar muito dinheiro para fazer essa máquina girar cada vez mais, e vai chegar uma hora que a rentabilidade vai ficar comprometida, porque não fecha, gente, simplesmente a conta não vai fechar. Exatamente. Você falou, né, da importância de comunidades, a gente realmente já falou nisso no podcast, mas eu lembrei que tem um estudo que foi feito na Califórnia, se eu não me engano, com usuários de Apple, do iPhone no caso, e da Samsung. Então eles eram dois grupos que eles eram expostos a notícias das duas marcas, boas, ruins, né, neutras, e enquanto eles estavam dentro de uma máquina de ressonância para acompanhar ali qual que era a resposta cerebral, né, dos dois grupos. E os usuários da Apple, eles tinham áreas do cérebro acionadas que eram equivalentes ali a como se fosse áreas que seriam acionadas quando a gente tivesse uma notícia ou tivesse contato com uma pessoa que fosse querida, tipo, da família, né? Então tinham respostas mais empáticas. Enquanto os da Samsung foram neutros. Eles só tinham uma resposta significativa quando eles tinham uma notícia negativa da Apple. Aí eles tinham uma resposta emocional. Olha que interessante. Assim, é surreal você ver que uma marca que tem alma, que é o caso da Apple, né, que claramente tem essa comunidade, que tem um propósito muito claro, tem seus valores muito claros. Da Samsung é uma marca conhecida, mas que não tem isso. Olha como a diferença de resposta entre os dois usuários mostra muito bem que, na verdade, quem compra Samsung é porque não quer comprar Apple. Então, ainda assim, a Apple é que está ditando as regras, né? Sim. Então, é só um parênteses, porque, assim, só para não dizer, é achismo, marca, né? Que não. Tem uma aura de não ter uma comprovação científica por trás, mas olha isso, gente. É literalmente a marca ditando um mercado inteiro. Então, se a Samsung ou outra marca que surgisse fosse capaz de pegar e construir essa reação emocional em pessoas que não se identificam com a Apple, com outros valores diferentes,
ela ia conseguir pegar todos esses consumidores aí que estão nas outras marcas porque não querem estar na Apple, por exemplo. Sim, exatamente. Muito... É forte. É interessante. As pessoas, o que a gente também sempre fala, a gente esquece que nossos negócios são feitos de pessoas para pessoas, né? Então, quem consome, quem compra, quem vai indicar, para quem eu tô conversando, para quem eu tô comunicando, tem uma outra pessoa ali por trás. E nós gostamos de quê? A gente gosta de pertencer a um grupo, a gente gosta de ter ali do nosso lado pessoas que estão pensando semelhantes, que vão reforçar as nossas crenças, ou os nossos valores, ou aquilo que a gente não acredita, que vai ter um inimigo comum contra a gente quer lutar contra um inimigo comum, né? Nós nos aproximamos de pessoas que têm histórias semelhantes às nossas, ou que pelo menos nos inspiram chegar aonde a gente quer chegar, estão nesse local que a gente almeja, nos guiam o caminho até lá. Então somos pessoas, né? Não tem, por enquanto a gente ainda não tem nenhuma marca criada por inteligência artificial, feita para as inteligências artificiais, por enquanto a gente ainda está no mundo humano e não são números ali por trás, cifrões e leads, simplesmente, são pessoas que a gente tem. Então, exatamente. Relacionamento é tudo, gente. Tudo, né? E marca é isso, é bem o que você falou, né? É como se fosse um símbolo que reúne pessoas ao redor ali, né? Daquele significado mesmo. Então, eu me identifico com aquilo, eu quero mostrar que eu me identifico, que é o caso de quem compra uma Apple, por exemplo. Eu faço questão de mostrar que aquilo me representa de alguma forma. Quando uma marca consegue fazer isso, ela venceu. Sim. E aí a gente pensa assim, né, a gente sempre fala de marcas grandes porque é o que as pessoas mais conhecem, mas assim, tem marcas pequenas que fazem exatamente a mesma coisa, tem comunidades fortíssimas. Você vai ver pessoas, marcas pessoais que construíram ao redor de si marcas muito poderosas, assim, muito poderosas mesmo, das pessoas indicarem, marcarem, criarem rituais juntos ali, enfim, é impressionante o que você não faz, né, quando você vai além de só pensar o como eu posso vender, mas sim o como eu posso unir pessoas em torno de um propósito e a venda ser uma consequência disso e não o principal, né? Eu quero gerar valor primeiro, eu vou dar algo para essa comunidade e em troca eu vou ter um valor monetário ali gerado pela venda, né? É uma relação de troca. Sim, a gente tem, Fê, um exemplo, trazendo um exemplo meu, assim, pensando em marcas pequenas, que a Apple, é fácil falar da Apple. Tem um bebê de 1 ano, né? Tem o Samuel, tava fazendo 1 aninho, e existe nesse mundo das mães, das crianças, algumas marcas de brinquedos educativos que algumas assim que são mais status, então elas vão mais para esse lado assim da diferenciação, outros que vão comunicar a criatividade, mas enfim, eu pesquisando sobre esse mundo que para mim é novo, né, eu descobri marcas que são ateliês ali, marido e esposa que fizeram, ou mãe e filha que fizeram, marcas que são pequenas, brasileiras, mandam para o Brasil inteiro, mas surgiu num localzinho deles ali, às vezes pela necessidade do próprio filho de brincar, como Samuel ganhou um presente recente, que a minha prima deu um presente para ele, que eu tava lendo sobre a marca, a criadora da marca viu que o filho precisava de brinquedos diferentes daqueles que ela encontrava no mercado. Ela começou a criar os brinquedos para o filho e de repente criou uma marca. E você entra no Instagram da marca, é muito forte. As mães falando, as mães comentando, a produção de conteúdo. E é um ateliê, pelo que eu vi, até hoje a marca cresceu, mas é uma coisa menor, artesanal, principalmente comparado com o Apple, né? Então, assim, olha como é possível a gente fazer isso. E tem uma comunidade de mães ali que defendem, porque levanta essa bandeira do brincar com propósito, do brincar para desenvolver a criança, do não consumo simplesmente por consumo. Então, os brinquedos têm um motivo para existir, que não é só ficar guardado numa caixa entulhado ali, cheio de brinquedo, e hiperestimular a criança em vão. Levanta uma série de bandeiras que traz consigo suas crenças, marcas que têm histórias, que fazem o que fazem de uma forma diferente. Então, assim, tem um tom de voz para falar diferente, né? E marcas de brinquedos para criança.
E ó, é simples, tudo é adaptável, né? Eu sei, é realmente muito fácil a gente dar um exemplo de uma marca muito grande. Existem vários estudos que comprovam, pesquisas, né? A gente consegue colocar as pessoas na máquina de ressonância magnética para entender. Pode parecer que é fácil demais a gente dar esse tipo de exemplo, mas é tudo replicável. E é isso também, para isso também que a gente tá guardadas aqui. as proporções, é claro, né? Mas sim, por isso que a gente tem uma metodologia que é acessível, que é prática. Por isso que a gente está trazendo o que a gente aprendeu nesses 9 anos. E a partir disso, a gente criou o que a gente criou. A gente presta o serviço que a gente presta. Porque a gente viu que isso, né? É difícil fazer um estudo. É difícil fazer um estudo daquela marca ali de brinquedos infantis, porque é uma marca pequena. Mas você vê na prática, né? Você vê a venda acontecendo, sim, ainda que você não consiga correlacionar exatamente em qual ponto foi aquele conteúdo específico que a pessoa começou o funil e aí ela chegou, porque tem isso, né? Você tem, sim. a pessoa vai e volta. Então, às vezes você consegue na maior parte do tempo, mas às vezes você não consegue, né? De fazer essa correlação tão direta. Ela clicou ali e comprou lá. Então, sim. Mas que existe, é só você ver. Trabalha a marca versus vendas. Não trabalha a marca, vendas. Começou a divulgar a marca, vendas. Pronto. Tem nada mais objetivo do que isso. E esses exemplos, esses estudos feitos com empresas grandes nos mostram como a gente consegue trazer isso para nossa realidade. Mostra que funciona, para que a gente acredite nisso e traga isso para nossa realidade. Não para que nos distancie. Isso daí é coisa de Apple. Não, isso daqui é coisa de ateliê pequeno, de brinquedo infantil. Então, isso funciona, isso vende, né? Isso daqui, constrói um negócio lucrativo, principalmente a longo prazo. Então, a gente traz os exemplos, mas para trazer para a realidade. Tem que fazer proporcionalmente, né? Para aquilo que você faz, como você faz, óbvio que sim, para sua realidade. Mas, gente, hoje a Fê começou falando sobre isso. Como que hoje é mais fácil a gente construir marcas com a internet, com a tecnologia. Então, a gente adapta isso e traz o branding para essa venda, para esse comercial, para a gente conseguir fazer vendas que vão acontecer por causa do branding, né? Não porque a gente está o tempo todo gritando ali, meio Casas Bahia, compre agora, compre agora, compre agora. Não, a gente e Casas Bahia tem marca, né? Sim, que inclusive isso faz parte da marca das Casas Bahia. Exatamente. Você pensou, você vê, olha o significado funcionando aqui em tempo real. Você pensou em vender barato, promoções Casa Bahia, Walmart, né? Se for em outra categoria. A gente vai pensar em algumas marcas instantaneamente. É o posicionamento. Não tem jeito. Fê, e aí a gente tem o nosso terceiro aprendizado, que é vender. A gente tá falando de vendas aqui. E a gente forçar essa venda também, sempre trazendo promoção, desconto, oferta. E só vender a partir disso traz um rombo, um buraco ali para o negócio a longo prazo, que é algo também que a gente viu bastante acontecer, né? As vendas dependendo exclusivamente de uma promoção, de uma data comemorativa, muito agressivo, deixando esse branding para depois, né? Isso aqui não é importante agora, vamos focar em vender, aí chega uma hora que não tá vendendo, então vou dar um desconto para vender, e aí quem tá acompanhando ali a audiência tá viciada naquele desconto, ela espera o próximo desconto para poder comprar, porque ela sabe que isso vai acontecer, então por que ela vai comprar com preço cheio, se daqui a 15, 20 dias ela vai conseguir comprar aquilo com desconto? E aí, mais uma vez, aquela bola de neve vai se formando e não adianta correr, aquela bola de neve um dia vai te pegar. Sem dúvida. Além de reduzir margem, né, a gente não para pensar que desconto, a gente está dando o dinheiro para o cliente, de certa forma, né, se você for parar para pensar. E além de ter esse prejuízo financeiro, né, de você depender disso exclusivamente, ou na verdade o desconto ele nem existe mais, né, ele é só o que falavam lá na Black Friday, né, que é como é que é? É a metade do dobro. Vira mais ou menos isso. A pessoa sabe que custa tanto, mas que está sempre sendo vendido pelo desconto, né? Então,
A gente não é contra, pelo contrário, eventualmente faz sentido, por exemplo, numa Black Friday, faz todo sentido você fazer uma oferta onde você vai dar desconto, porque inclusive faz parte ali da marca, né? Da marca Black Friday. Do então, momento. Exato, tá todo mundo esperando que isso aconteça. Então aí tudo bem, você se preparar para em determinadas ocasiões, você fazer descontos eventuais, né? As lojas, algumas lojas fazem, por exemplo, liquidação, quando vai fazer uma liquidação de estoque de troca de coleção ali, de outono, de inverno, né, de verão. Então, eles fazem essas liquidações e tudo bem, né? Que é uma queima de estoque. Então, tem uma estratégia por trás de desconto, mas o desconto ele não vira uma muleta. E por que o desconto acaba virando uma muleta? Mais uma vez, por isso que a gente sempre volta lá na lição mais importante, porque não tem marca. Você não vai ver, a gente falou aqui, mais uma vez, de grandes marcas, você não vai ver a Apple dando um desconto. Só que esse ponto de a marca ela vai ser até mais importante para aquelas empresas ou para profissionais que são pequenos mesmo, que não têm, inclusive, liberdade aí para sair dando desconto sem que isso acabe atrapalhando o fluxo de caixa da empresa. Então, é ainda mais importante, né? Ou se você é um profissional, só você, né? Você presta serviço a um profissional liberal, você sabe que se você precisa de desconto para fechar toda vez, você está fazendo a tua hora valer menos. E que você ter um diferencial, você ter uma forma de se destacar dos outros profissionais do mercado, você vai garantir que a sua hora valha mais e que você, inclusive, possa trabalhar menos por causa disso. Então, é muito importante, né, de fazer essa construção, ainda mais para quem é pequeno. É porque para quem é grande, você tem essa vantagem aí de ter também uma maior margem mesmo para poder negociar, mas o pequeno não tem. Então, se torna ainda mais importante. E desconto, como você falou, você está construindo marca. Você está construindo a imagem que você está sempre dando, você sempre vai dar desconto. Então você é a marca lá, o curso do fulano não me dá desconto, é muito mais caro. O seu dá, mas eu vou comprar o dele, porque aí, né, ele não vai dar desconto, eu vou comprar que é muito mais caro. Eu espero o seu aí, quando você fizer uma nova promoção, eu compro. Gente, isso acontece e até mesmo da qualidade. Acontece, a gente não acontece, a gente sabe. Mas até mesmo, e essa percepção de marca, né, que a gente tá falando. De qualidade, então, você falou por que eu sou o cara que sempre dá desconto? Não sei. Será que... Por quê? Por que, exatamente? Por que ele tá sempre dando desconto? Por que é mais barato? Por que tá sempre em oferta? A gente tem aquela famosa ancoragem de preço, né? Quando a gente tá fazendo uma página de vendas, que é uma coisa. Agora, seu produto custa X. Você tá sempre vendendo por menos 30% X, menos 40%, menos 50% X. Aquilo ali que todo mundo sabe que vale menos. Seu produto vale muito menos. E aí o que pode acontecer é a pessoa comprar aquele outro mais caro, deixar para comprar o seu no desconto, ou nem comprar, né, Fê? De repente, se você tem um produto bom, ele é bom, mas a sua marca, a forma como você comunica a marca, ela tá tão defasada que você não consegue comunicar isso, a pessoa vai comprar um curso mais caro, um curso que não é... Falando em curso digital, mas vai comprar um produto que não é mais caro, um serviço, que é mais caro que o seu, que não é tão melhor do que o seu, que é pior, inferior ao seu, e que para ela não vai ajudar, mas aquela outra pessoa ali, ela trabalhou tanto a marca, ela trabalhou tanto alguns aspectos ali que passou essa confiança, que mostrou diferencial, que ela consegue vender, né? Nem sempre os melhores produtos são os produtos que são mais vendidos. Nem os mais caros, mas... Nem os mais caros. E trazendo, por exemplo, o exemplo da própria Apple, que a gente acabou de falar, que não é controverso às vezes. Tem as coisas que são excelentes no iPhone, vamos falar assim. Mas abre o YouTube e abre algumas comparações de aparelho, tem sempre dizendo, esse Samsung aqui é muito melhor, esse Samsung aqui custa metade do preço, ele faz isso que esse iPhone aqui não faz. Então até essa questão da qualidade, eu vou comprar um iPhone porque ele é de benefício pra mim, de qualidade mesmo ali de produto, ele é muito melhor, às vezes ele não é. Mas a marca por trás, o que isso comunica? Porque quando você tira um iPhone ali da sua bolsa, o que está comunicando para as pessoas, né? Do que quando você está tirando um Samsung. Então, a pessoa não está preocupada em comprar apenas a qualidade daquela marca, Sem né?
Nem sempre é isso que mais importa. Você tá sempre dando desconto, por que você tá dando sempre desconto? É o que as pessoas vão questionar. Vai colocar aquela pulguinha ali atrás da orelha, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou comprar daquele outro ali que é mais caro. Mas Que me soube gerar parece que melhor vale desejo. mais. Exato. Exato. Construiu a Parece que imagem aquele ali é certa. mais valioso do que esse daqui que fica sempre querendo me dar desconto pra vender, né? Fica apelativo. Total. E a gente, inclusive, a gente faz, né? Até se você for, por exemplo, na página do guia, você vai ver que ele tá com um valor de desconto. Ele tem um valor de desconto que é um preço promocional de lançamento, ou seja, é por uma ocasião específica. Então, gente, mais uma vez, tudo depende de estratégia. O que não pode fazer é virar uma commodity. É só né? isso. É só isso, tá? É como uma estratégia pontual de venda. Não faça disso a sua estratégia de marca. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim e a gente já viu dar muito ruim. Por isso que é bom reforçar, né? Porque, nossa senhora, até dói. Até dá uma... Dá o coração, dá até uma aceleradinha. E às vezes a gente vê gente boa fazendo isso, né? Porque Sim. Tem uma certa insegurança, não acredita no potencial e fala, eu preciso dar desconto lá para aquele cliente para ele fechar comigo. E não é uma boa fazer isso, não. Você está depreciando seu valor de marca quando você faz. Exatamente. E aí a gente vem para uma quarta lição aqui. Vamos sair um pouquinho desse tema agora. Depois a gente recapitula tudo, mas vamos sair um pouquinho, que a quarta lição e aí é uma lição bem nossa, vamos trazer aqui. Total. Total pessoal essa, nem é tanto profissional, é pessoal, mas vai valer pra muita gente aí. Vamos. Eu vou até abrir o nosso roteiro aqui, Fê. Eu vou ler exatamente o que a gente escreveu, porque realmente é muito pessoal. Eu vou usar as mesmas palavras que a gente colocou aqui no nosso roteiro. Que é demorar para começar. Quando se tem um sonho, é o maior erro que você pode cometer. E aí, por lição própria, quando a gente fala, nós temos 9 anos de bastidor de mercado digital, se você fizer as contas, vai perceber que então a gente está nesse mercado desde 2014, que aqui no Brasil é bem recente. Sim. Você até vai ouvir gente falar assim, eu tô desde 2012, 2013, mas é mais ou menos ali 12, 13, 14, quando a gente tá falando de digital, esse começo do digital. Então a gente tá nesse mercado bem no comecinho. E esse tempo todo a gente trabalhou nos bastidores e éramos muito felizes nos bastidores, sim, nós éramos, mas a gente tinha aquele sonho, o sonho de viver o nosso sonho, né? De ir além, a gente já ajudou marcas a gente já ajudou a construir marcas, consolidar marcas, né? A gente viu marcas crescer, a gente teve o prazer de ver a comunicação que a gente ajudava a produzir ali, alcançando milhares de pessoas. Impactando as pessoas mesmo, né? Ainda que ninguém soubesse, né? Que saiu da gente, que éramos assim, nós. Mas nossa, essa mensagem me tocou, isso era o que eu precisava, né? Então, assim, a gente viu muito isso acontecer. E é legal. Ao mesmo tempo, sim, ao mesmo tempo que a gente viu essa questão, as pessoas sendo impactadas, mas os negócios também crescendo, né? A gente trazendo resultados financeiros para aquelas empresas, nesses 9 anos de mercado digital. Mas a gente sempre teve aquele sonho ali de ter o nosso. E a gente adiou esse sonho por um grande tempo. Por quase 9 anos. Por quase 9 anos, a gente adiou esse sonho de viver o nosso próprio sonho e não o sonho de uma outra pessoa, né? Às vezes eu falava muito isso, eu quero viver o meu sonho, isso aqui eu tô vivendo o sonho de uma outra pessoa. A gente demorou pra começar. E aí hoje, olhando pra trás, a gente vê que por que não começamos antes, né? Exatamente. A gente entende, né, Fê? Eu tenho esse sentimento, imagino que você tenha também, que a gente construiu essa bagagem. São 9 anos, então a gente já trabalhou com muitas marcas, a gente já viu muita coisa acontecer, a gente já fez muita coisa. Então a gente tem o respaldo para falar o que a gente fala hoje, para ensinar o que a gente ensina, para pegar projetos ali de construção de marca muito grande, esses projetos, e encarar mesmo, porque a gente sabe que o resultado que a gente vai entregar daquilo, né? Então a gente tem isso com a gente por esses 9 anos, mas a gente demorou muito, a gente devia ter começado antes.
Sim, com certeza a gente estaria, não temos dúvida, estaríamos em outro patamar, mas tudo bem, né? As coisas. Se você tem um sonho hoje, talvez o que falte, que acho que, já que a gente está aqui abrindo o coração, né? Tenha faltado para a gente acreditar que a gente poderia, né? Então, existe uma linha tênue ali entre você se fazer um preparo que é interessante, porque a gente está realmente há muito tempo atuando e isso traz hoje todo o respaldo que a gente tem, a segurança de saber o que a gente está trazendo aqui agora para frente da câmera não é só algo que a gente leu num livro ou que a gente fez um curso e aprendeu e a gente está falando aqui com segurança para parecer que a gente sabe o que a gente está falando, mas não sabe, né? Que a gente está simplesmente lendo aqui um roteiro e não é o caso. A gente fala porque a gente vivenciou. Então, isso faz diferença. Porém, sempre tem a linha tênue que eu falo, é que você nunca sabe quando você está de fato pronto, né? Então tem gente que começa sem ter nada, sendo literalmente um pastel de vento, e aí às vezes, aí que é o demorar demais para realizar um sonho, que às vezes você está pronto há muito tempo, ó, como a gente estava pronta, né, Van? Há muito tempo, mas falamos, ainda não estamos, ainda precisa de mais. Então, fica aqui esse recado motivacional para quem está ouvindo agora e de repente está nesse momento de será que eu devo, será que eu não devo, né? Aposta aí, olha com sinceridade para onde você está e o que você aprendeu e conquistou, que tenho certeza que existe, né? Que tem isso muito claro para você e às vezes a gente só não olha ou não acredita, né? Então, se você tem um sonho, não demore para colocar em prática, porque nada se constrói da noite pro dia, né? Apesar das promessas milhões aí na internet dizendo que de um dia para o outro você vai, em 3 meses você vai ficar rico, você vai ter uma empresa de sucesso e vai tudo acontecer milagrosamente, a gente sabe que não é assim. Então, Sim. É tijolinho por tijolinho, né? É um aprendizado novo todo dia, é uma construção nova todo dia. Então, se você quer, acredita e comece. Exatamente. Foi um super motivacional. Coach, me senti um pouco coach agora. Então, mas não foi só a gente abrindo nosso coração. Foi só a gente contando um pouco da nossa própria história, né? Por vezes nós nos auto-sabotamos mesmo, adiamos, não nos sentimos preparadas, deixamos as impostoras que vivem ali em cada uma de nós falarem um pouco mais alto, mas isso pra gente é um grande erro, assim, demorar pra começar quando você tá pronto, né? Quando você tem, você tá pronto, óbvio, a gente não tá... Principalmente nesse mercado digital, a gente realmente vê, sim, muita gente vendendo algo que nunca trabalhou, nunca ensinou, né? Tem uma empresa que ajuda a vender no digital e a única experiência que ela tem é da própria empresa que ajuda a vender no digital. É o vendedor de curso que vende curso e ganha dinheiro vendendo curso. A gente sabe que existe isso, né? Mas a gente tá falando aqui pra você que tem essa bagagem, que trabalhou, que sabe. Não demora. Coloca o seu sonho ali pra acontecer. A gente tá começando agora com esse sentimentozinho de que devia ter começado antes, mas a gente sabe, a gente tá aqui firme e forte toda quinta-feira, por exemplo, nesse podcast, porque a gente sabe que a gente trabalhando nisso daqui, com a bagagem que a gente tem, com o que a gente tem de conhecimento, o que a gente já produziu de resultado, a gente tem um caminho promissor pela frente, né, Fê? A gente acredita muito nisso agora. Então, e a gente tá aqui para ajudar outras pessoas a realizarem esse sonho, né? Porque marketing, no fim, é isso, né? É você olhar de forma estratégica as ações que você pode fazer para conseguir levar uma ideia, um produto, um negócio para frente. Então, construir aí esse negócio para que ele vá para o mundo, né? E é isso que a gente está fazendo aqui todos os dias, seja um podcast, seja atendendo cliente, seja construindo marcas. A gente quer aí que mais sonhos sejam realizados, né? Que ganhem o mundo, porque isso traz uma realização que não tem preço. Exatamente. Pronto. Lição número 4 é essa. Fechado. Fechado. Lição número 5 a gente falou sobre isso no podcast que a gente fala sobre comunidade, né? Sobre construção de comunidade, diferença de comunidade, audiência, influência. Então, ter uma audiência não significa ser uma pessoa influente. E a Fê tem um caso que ela adora.
de uma influenciadora. Fê, conta só É o caso brevemente. que conta da moça lá que vendeu 2 camisetas. Cara, mas eu vou te falar que tem vários outros, né? Que, pra quem não sabe, a gente sempre fala desse caso aqui, porque ele realmente é muito emblemático. Ele ficou muito famoso na época, era uma influenciadora que provavelmente deve ter feito muito sorteio pra chegar nos 2 milhões de seguidores e conseguiu. Quando ela foi vender lá o seu primeiro produto, ela conseguiu vender 2 camisetas para 2 milhões de pessoas. Então, mostrando que o que ela tinha era uma audiência e não uma comunidade. Ou seja, ela tinha audiência e não tinha influência, o que não adianta de nada. Né? Então, você pode ter ali uma audiência de 1.000 pessoas e ser super influente, como acontece. Então, hoje até as marcas estão contratando micro-influências, porque sabe que eles têm até, muitas vezes, uma proximidade muito maior com o público e que, por isso, tem muito mais influência. Então, tamanho não quer dizer influência. E aí, o que eu ia falava é que eu já cheguei a trabalhar com contas que tinham milhões, mas não tinham a influência correspondente a esses milhões. Então, às vezes, a gente se deixa, né, levar muito para os números enchem os olhos, mas não necessariamente eles vão trazer ali o retorno. Por quê? Porque a gente não sabe como que essa audiência foi construída e, no geral, quando isso é o compra de seguidor, aquelas coisas que a gente sempre fala fazer. Sorteio de iPhone, compra de seguidor, e enfim, né? Táticas aí que não são muito agradáveis, nem muito recomendadas para se construir audiência. E acontece. Acontece. Ou se acontece. Acontece muito. A gente olha isso daqui, parece uma coisa, a gente vai e de repente não é. E aí a pessoa depois assume, né? Eu tive caso que a pessoa assumiu, então é porque o primeiro milhão a gente acabou comprando. Aí você fala, sim, óbvio. Isso mesmo. Eu já sabia. Muito obrigado por confirmar, mas eu já sabia disso, é óbvio, né? A pessoa fala, é porque acontece que isso daqui, depois sempre tem uma desculpa de algo que aconteceu ali que não é o caminho que a gente indica que seja feito, né? Que não é fácil. As pessoas muitas vezes buscam os atalhos. Poderia ser até uma outra, não mas poderia até ser um outro aprendizado que a gente vê também. As pessoas buscam muitos atalhos. As pessoas não querem fazer aquilo que precisa ser feito. Exato, Fê. As pessoas não querem fazer aquilo que precisa ser feito, né? Elas querem... Se você falar pra elas, olha, faz isso daqui que dá trabalho, mas dá resultado, muitas vezes, não, isso daqui não, isso daqui vai dar um trabalho. Deixa eu procurar aquele segredo, aquela dica, aquele hackzinho, aquele atalho ali que vai me levar pra ali onde que eu quero, mas mesmo que leve, se você comprar seguidor, se você quer ter 1 milhão de seguidores, se você comprar 1 milhão de seguidores, você vai ter 1 milhão de seguidores. Sim. Mas como? Né? Como que é? Mesmo que te leve ali na sua meta, vai te manter ali, o que isso vai trazer a longo prazo, né? Então, e hoje ninguém mais se engana por esses números inflados, né? Porque você consegue um engajamento muito facilmente. Então, uma marca, ela não vai contratar ali, se for o caso, né, de um influenciador que vende public posts ou algo do tipo, ela não vai contratar alguém que ela vê claramente que não tem essa influência. E influência, a gente não tá falando só para quem é influenciador ou quer ser um influenciador. Serve para todo mundo. Não importa qual nicho que você atue, se você é empreendedor, se você é arquiteto, se você... O que você faz da vida, não importa. Se você quer ter uma audiência, ou seja, pessoas prestando atenção naquilo que você vai dizer, e você faz isso de uma forma que elas... de alguma forma te enxergam como sendo uma autoridade e estão abertas a receber aquilo que você está gerando de valor e aquilo vai influenciar de alguma forma na vida delas, você está influenciando. Então você pode ser a pessoa que produz conteúdo sem nenhuma intenção, mas se você faz isso de uma forma que as poucas pessoas que estão te assistindo, mesmo que sejam seus amigos e sua família, se eles estão... eu vi que você colocou tal coisa lá, produto tal. Olha, eu comprei porque eu gostei daquilo que você apareceu lá outro dia fazendo. Enfim, você já tá influenciando. No dia a dia, né? A gente percebe isso, né? Às vezes alguém vê... que cor de esmalte é esse que você usa? Coisas muito sutis, assim, né? Então, o tempo todo a gente tá influenciando uns aos outros. E aí, na internet, a gente consegue fazer isso numa escala maior. Né? Então, é pensar como eu quero ter só números ou eu quero ter uma influência real? Com certeza eu optaria por ser a pessoa que vai influenciar de verdade, que aí sim você tem um grande poder nas mãos. A audiência não serve pra nada.
No fim do dia é isso. Exatamente. Não existe E atalhos aí? na construção de influência. Não. Que até puxando o gancho, Van, que você falou de não existir atalho, que é justamente essa lição que a gente falou aqui, né? Que o sucesso, ele vem de fazer poucas coisas, mas fazer essas coisas com constância e sempre buscando ali uma melhoria, um pouquinho, melhorar aquilo que você está fazendo. Porque não adianta só fazer e ficar fazendo lá o esforço durante anos a mesma coisa e nunca parar para melhorar aquilo lá que você está fazendo. Mas não é ficar atrás de hackzinho, ai, agora surgiu a inteligência artificial X, aí agora surgiu o não sei o que, aí surgiu uma rede social nova, aí agora eu tenho que fazer o funil super poderoso e o formato de lançamento, que cada lançamento, que eu já nem sei mais os nomes, né? Mas aí você tem aí o lançamento super poderoso, turbo ativado, enfim, né? Você vai atrás dos objetos brilhantes ali para ver o que você vai fazer primeiro. E você não sai do lugar quando você faz isso. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta a gente fugir, né? E aí o que a gente faz um pouco com constância é melhor também do que a gente fazer se esforçar, fazer um tanto, aí você para, você deixa, você larga, você não mede aquilo para entender exatamente o que a Fê falou, que resultado que tá dando. Não é só abaixar a cabeça e trabalhar duro, que é outro conceito também, né? Que a gente pode... A gente poderia ter muitas lições aqui nesse episódio hoje. Mas a questão do trabalho inteligente pro trabalho duro, o trabalho inteligente superar esse trabalho duro. E trabalhar de forma inteligente é trabalhar também com constância e buscando esses pontos que a gente consegue melhorar, pra gente não ficar repetindo aquilo que não tá dando resultado e não sair do lugar. Sim. Então essa sexta lição é importante, trazendo também um pouco do que a gente já trabalhou, né, Fê? Às vezes a gente conversa sobre grandes nomes ali que a gente já prestou um serviço, já trabalhou ou como parte da equipe dessa pessoa, e no final a gente sempre fala, olha, esse fulano, ele tem constância, ele acredita, ele pega e faz, o que ele tem de especial é isso, ele faz o que precisa ser feito, ele definiu que aquilo ali... Sim, ele tá sempre melhorando, ele vê aquilo de perto, ele acompanha o negócio dele. Então, quando a gente vê essas pessoas de grande sucesso, nós já trabalhamos com nomes principalmente do digital, de muito sucesso, pessoas que são muito conhecidas, a gente já trabalhou com algumas pessoas assim, quando a gente vai ver, elas têm constância, elas estão de olho ali no que elas podem melhorar sempre. Então, fica muito claro pra gente que é esse caminho. E não dá pra melhorar tudo, né, Van, ao mesmo tempo. Por isso que fazer poucas coisas. Quando você faz um monte de coisa, você não tem como ficar bom em nada. Isso é muito real. Sim. E essa é uma lição, um erro, assim, que aí eu, pessoalmente, já cometi muito. Porque eu tinha realmente... Você acha que você tem que estar o tempo inteiro atrás de coisas diferentes. Quanto mais coisas, melhor, né? Então é o trabalho burro. Já fiz muito isso, né? Culpado. É que a gente falou também. Que tá trazendo, né, as lições, porque é isso mesmo. Aí você bate cabeça fazendo algo e, cara, se matando, você fala, por que não tá funcionando? Porque você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você tá dispersando energia em vez de concentrar. E aí você não consegue enxergar aquilo que você tem para melhorar. E sem melhorar não vai para frente, né? Então, é a junção dos dois. É constância, exato, mas com o foco ali na melhoria contínua. Aí, com certeza, você não vai precisar de hackzinho para ter resultados. Exatamente. E nem vai precisar, entrando na nossa 7ª lição, de ser falso, de criar um personagem para chamar a atenção ou de transformar a sua marca num personagem. Porque a nossa 7ª lição, ela fala sobre essa falsidade, essa mentira que às vezes a gente vê também trazendo para esse lado do digital, que é muito comum. A pessoa parece que é uma coisa, mas na realidade ela é outra. A marca é pesado de sustentar, né? Sim. Gente, é perceptível. Uma hora ou outra você vai ser descoberto. E mesmo que não seja desmascarado, tipo Bel Pesce, mesmo que não seja nesse nível. Eu acabei de lembrar desculpa, dela agora, um exemplo. Desculpa, Bel. Até tinha esquecido dela, pra você ver, né? Foi pega na mentira. Eu também não tinha lembrado dela. Desapareceu. Acabei de lembrar agora. Mas mesmo que você não seja desmascarado nesse nível, como ela foi, as pessoas vão começar a perceber que tem alguma coisa ali que tá estranho, que não conecta, que
que não tá funcionando mesmo ali, que as pessoas vão perceber. Então a gente vê muitos personagens também, já trabalhei com algumas marcas nesse sentido, que a pessoa ali, o que ela fala para os outros, ela é uma coisa. Gente, ali no bastidor, na forma como ela trata a equipe, como ela trata o fornecedor, é outra completamente diferente, né? Isso É uma loucura isso, né? tem uma rachadorazinha ali na imagem, né? Quando a gente vai ver resultados, a gente, no mesmo nicho, essa pessoa, ela não é aquela que vai mais se destacar, não. Veio uma outra pessoa que começou ali do zero e subiu muito mais rápido, cresceu muito mais rápido. Porque tá dentro da aquilo própria descola. verdade. Porque tá dentro da própria verdade. E quando a gente fala, Fê, que também é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente fala de construção de marca, quando a gente fala, olha, são 10 pilares, né? O 10º pilar é essa comunicação dos primeiros 9. A gente tá falando de verdade. A gente tá falando de essência. A gente tá falando de trazer à tona, de parar para pensar esses nove pilares da sua marca, pensar aquilo, trazer para a realidade o que já existe, não criar, não inventar, porque isso também não vai funcionar. Isso é perceptível. Não tem nada que vai ficar escondido por muito tempo. Aí, Ivan, agora a gente chega aí já na 8ª lição, muitas lições aí que a gente já passou, a 8ª, que é outra que também a gente, depois de um certo tempo, né, porque a gente sempre começa ali inocente, sem saber as coisas, e aí a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E aí a gente foi descobrindo que fazer marketing com cara de marketing não é algo legal, porque no fundo, ninguém gosta de marketing, né? Então, a gente começou a entender qual que era a real linguagem da internet, que não é de gatilho, que não é de venda o tempo inteiro, que não é ficar fazendo aquelas coisas super perfeitinhas, com cara de panfleto digital, mas sim enxergar qual que é a linguagem que está sendo falada na internet para que a gente consiga camuflar as mensagens que são mensagens importantes, que são mensagens, sim, que vão levar para a venda, mas que não parece. Né? Então, tá ali dentro, usando conteúdo, usando uma linguagem de entretenimento, algo que a gente gosta de falar que tem cara de orgânico, porque tem cara de um conteúdo, um vídeo, seja um post, o que quer que seja, que foi produzido como um conteúdo nativo mesmo, né? Então, é o que mais funciona. Ainda se gasta muito dinheiro em outras tipos de campanhas até aí, que seria mais ou menos do que você fazer panfletagem na rua, né? Que não serve para nada. Mas se você quer ser assertivo, se você quer usar aí os seus reais, né, os seus din-dins muito bem aplicados, a gente recomenda que você não faça um marketing e estratégias de marketing que tenham esfregando na cara do seu público que você está fazendo, querendo vender algo para eles. Não funciona. Ou funciona, porém não tão bem, né? Exatamente, né, Fê? Porque se a gente parar pra pensar, ninguém abre o aplicativo do YouTube no celular ali pensando assim, deixa eu ver aqui quais serão os anúncios. Eu tô doida pra ver um anúncio. Deixa eu abrir aqui o meu YouTube pra ver qual vai ser o próximo anúncio. Me segura, eu quero ver qual é o anúncio da vez, né? Não tem. Tô assistindo um filme aqui, tem tanto tempo que eu não assisto TV assim, mas tô assistindo um filme aqui só porque eu quero ver o intervalo. Quero ficar aqueles 3 minutos ali presa no intervalo assistindo comercial. Ninguém faz isso. Gente, eu nunca vi ninguém com esse objetivo. Só no Super Bowl, né? Lá nos Estados Unidos, que o pessoal... Porque aí é um evento em torno do... Mas existe... E que as propagandas são muito, muito, muito boas. Isso que eu ia falar. Porque é um momento para ver marcas ali. Tanto a marca das empresas que vão anunciar, porque elas vão fazer alguma coisa que é diferente. Ou as marcas pessoais, você quer ver aquele artista que tá ali no palco por algum motivo. Sim. Então, é um momento, também não é aquela venda por venda ali, não, né? O intervalo comercial mais caro do mundo, que é o do Super Bowl, ele é um show de marcas. Sim. Ali. É um momento que as marcas se comunicam, né? Então, tem um porquê ser caro daquela forma, mas ninguém quer consumir publicidade, propaganda, panfleto, vitrine virtual o tempo inteiro. Tem que ser muito boa, né, pra você conseguir fazer esse efeito. Vamos dizer que lá talvez na época que a gente era criança, que aí sim, né, você não tinha como fugir, porque assim, você é obrigado
não tinha nem controle remoto e nem celular para se distrair nesse momento. E as campanhas, inclusive, até eram, vamos combinar, gente, eram bem mais criativas. Tanto que a gente lembra, assim, claramente de algumas que são ícones até hoje, né? Se a gente for pensar lá na da pipoca com Guaraná, que programa legal, só eu e você, tipo, você é a música até hoje. Por quê? Porque era bom, né? Hoje da Faber-Castell, Fê. Porque é aquela campanha do compre, desconto e tudo mais, que é o que virou, né? Exato. Mas olha só, tem bastante a ver com a marca, não é nem o compre. Mas ontem mesmo, eu e o Francisco, meu marido, a gente tava ouvindo Aquarela. E aí eu falei, eu não consigo escutar essa música sem lembrar da propaganda da Faber-Castell, lembra? Da Faber-Castell. Que é linda. Sim, uma folha qualquer. Que era linda. Sim. É antigo, né? Hoje a gente não vê muito isso, assim, realmente. Eu acho que antes era... Talvez é aquela coisinha da nostalgia, mas acho que antes a gente tinha campanhas melhores mesmo. Mas enfim, ninguém gosta de marketing. Quando a gente fala que a gente faz marketing... Essas são boas porque elas não parecem também marketing. Exato. São campanhas que estão fortalecendo marcas. Não campanhas... Olha só, compre esse lápis Faber-Castell. Eu até tenho, ó. Compre esse lápis Ele tem 255 cores. Porque aqui tem o nome da cor e ela brilha e quando você... Não é assim, né? Está de R$29,90 por apenas R$9,90, né? Não que a gente não tenha que ter esses conteúdos que comunicam venda. A gente já falou sobre isso aqui também, sobre níveis de consciência. Então, a gente vai amadurecer aquele nível de consciência da pessoa que teve um primeiro contato com você, que decidiu te seguir, que está consumindo o seu conteúdo. Ela precisa saber, obviamente, que você está vendendo alguma coisa. A gente não está falando para você não fazer marketing. Não vai vender nada, isso. Né? A gente não tá falando aqui pra você não fazer marketing, a gente tá falando pra você não fazer marketing com cara de marketing, pra você fazer um marketing que não parece marketing. E ele é um marketing construído a partir de um relacionamento que a pessoa tem com a sua marca. Então, ao mesmo tempo que você tá construindo a sua marca, você tá construindo esse relacionamento, fazendo uma venda, um marketing visível ali, né? Uma venda mais sem esforço, acontecendo mais naturalmente. Então, é isso que a gente tá fazendo. Faça marketing. Com certeza faça marketing. Mas não faça esse marketing gritando ali na cara da pessoa pra ela comprar. Porque isso não vai funcionar. Não. Quem é muito boa de fazer, né? Pra quem quer alguém pra se inspirar, que seja de algum outro mercado, é a própria... Eu sempre troco o nome dela. Eu chamo ela de Bianca Rosa. É Boca Rosa, né? Bianca Andrade. Ela faz publis para marcas, assim, de uma forma muito criativa. Ou seja, ela tá vendendo, ela tá ali, ela é inclusive conhecida por ser super marqueteira, mas ela tá fazendo isso de uma forma que ela tá entretendo, ela tá contando uma história, ela tá usando a linguagem da internet. Então, o que é a linguagem da internet que eu tô falando? É isso, é de você fazer, às vezes, algo que não é super produzido, ou que é um vídeo que tem... É um pouco mais curto, enfim, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, por isso que a gente sempre tem que acompanhar para ver o que é que está funcionando melhor no momento. Mas juntar essa linguagem com histórias, com narrativas ali, ou com entretenimento, ou você gerar um conteúdo, né? Trazer um conhecimento para a pessoa, gerar um conteúdo que traz um ensinamento no meio você ter uma venda, que é o que a gente fez aqui nesse podcast, você notou, a gente está trazendo, gerando valor. E fez venda várias vezes aqui do nosso Guia da Alma da Marca. Né? Então, isso sim é você fazer aquele marketing que a pessoa não vai pular lá o botão de 5 segundos ou vai contratar o YouTube, o YouTube Premium para não precisar assistir nenhum anúncio. Então, se as pessoas gostassem de assistir anúncios aqui, não existiria esse serviço, não é mesmo? Então, exatamente. Já fica um indicativo aí de que o que funciona não quer dizer que você não vá fazer anúncios de 5 segundos, só que você tem que ser muito bom para fazer. Você não pode fazer aquela coisa, oi, eu sou fulano, você que é engenheiro, você que é não sei o quê, eu tenho uma oportunidade para você. Cara, isso é chato, ninguém vai querer ver. Uma oportunidade imperdível. Ali, contando uma história. Né? Ninguém nunca nem viu antes isso, né? Essa copy, assim, super sem sal, né? Nunca ninguém viu. Entendeu? Era do evento online, 100% online, 100% gratuito. Ninguém nunca nem viu
esse, gente. Isso é novidade. Esse O problema dessas coisas não é que elas não funcionam, é que o pessoal vai acostumando tanto a ouvir que chega uma hora que satura. Quando a gente começou, Sim. há 9 anos atrás, essas coisas funcionavam. Por quê? Porque tinha ninguém. Tinha pouquíssima gente. Então você podia falar literalmente, venha participar da semana do não sei o quê, evento online gratuito, aula dia tal, direto e reto. Todo mercado, conforme ele vai evoluindo, ele vai sofisticando, a gente precisa também sofisticar a comunicação. Então não dá para ela ser tão direta e reta, sendo que tá todo mundo falando do mesmo jeito, né? A gente sempre precisa encontrar formas de comunicar de forma diferente. E aí ter uma marca ajuda muito nisso. Exatamente. Também. Eu só ia falar que, principalmente pós-pandemia, né? A gente pensar nesse digital pós-pandemia, a pandemia sacudiu Sim. o mundo digital. E sacudiu mesmo, né? O que, assim, eu acho ótimo, eu acho que... Gente, eu acompanho gente que produz conteúdo ali, ensinando a fazer pudim, por exemplo, e que a pessoa mudou a vida da família dela, ensinando outras pessoas a fazerem isso. Uma coisa que a gente pode parecer tão simples. A pessoa viu na internet uma oportunidade de crescer, de ensinar, de trazer valor para outras pessoas ali, para outras famílias que precisam de uma fonte de renda, muito provavelmente, compra o curso, quer fazer igual, né? Então, assim, eu acho maravilhoso esse movimento de estar todo mundo na internet vendendo alguma coisa. Ao mesmo tempo... Então, a gente quer que cada vez mais as pessoas estejam inclusive ajudando a fazerem isso. Exatamente. É isso que a gente quer que aconteça. Mas, em contrapartida, aquilo que funcionava antes porque era menorzinho, o mercado estava mais imaturo, hoje não funciona mais. Então, a gente precisa... O mercado amadureceu. O mercado, de certa forma, ele... eu não vou nem dizer saturado, mas ele tá um pouco mais cheio, um pouquinho mais inflado. Saturado eu não gosto dessa palavra porque eu acho que mercado saturado é pra pessoa que o mercado tá saturado, é uma desculpa pra gente que não tá preocupado em fazer aquilo que precisa ser feito. Na verdade, não existe mercado que não tenha muita gente. Não existe um. Sim. Né? Só se for um mercado muito novo, porque até o de inteligência artificial agora, o que tem de expert em inteligência artificial é um negócio impressionante, que surgiu outro dia aí. Que surgiu praticamente até aí já novembro. Deve estar saturado. Então, e é isso, essa é a realidade, né? Mas o mercado amadureceu, a gente precisa amadurecer a forma como a gente tá comunicando, como nós nos comunicamos nesse mercado que tá mais maduro agora, que tá diferente, que tem outras necessidades, né? Tá todo mundo ouvindo evento 100% online, 100% gratuito, semana de não sei o que, workshop de não sei o que. O que a gente vai fazer para se diferenciar? Mesmo que você crie semanas de conteúdo gratuito, a gente também tá falando contra isso, mas como que você... estratégia não é o problema, não. É a comunicação da estratégia. Comunique a sua marca de uma maneira que tá reforçando mesmo os pilares que sustentam essa marca, que você tá comunicando ali, que sustentam o seu negócio. Comunica isso, usando essas estratégias. E aí você vê qual que é a diferença que esse resultado vai trazer para você. Coloca branding como um elemento chave da sua comunicação. E aí você vai ver o que isso traz de resultado. E com certeza é um resultado muito melhor. Né? Até você falou uma coisa, né? Que o mercado evoluiu. O mercado depois da pandemia, o digital específico. Mas se a gente for olhar o marketing lá, quando se começou a divulgação de produtos e serviços, os produtos e serviços, eles eram muito inovadores. Então, quando surgiu uma geladeira, a gente não tinha geladeira. Então, bastava você falar assim, compre uma caixa que refrigera a comida da sua casa. A sua comida não vai estragar e é tudo bem, você não precisava de marca. Você tinha um produto que o produto em si ele era um grande diferencial. Hoje, você não tem mais como fazer isso. É muito difícil você ter um produto que ele vai ser assim, meu Deus do céu, disruptivo. Ele vai ter algumas melhorias, alguns benefícios diferentes, mas ele não é uma novidade como foi a geladeira lá atrás. Exato. Então, hoje você não vai vender geladeira do mesmo jeito que você vendia lá. Né? Hoje você tem a importância de ter uma marca, então de você, eu quero uma Brastemp, eu quero uma Electrolux, qual que eu acho que vai ser melhor para mim, seja por status, seja por percepção de qualidade, enfim. Então, hoje sim, com o que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, com mais empresas, mais produtos, menos diferenciação nos produtos, você tem que ter a marca, ela é fundamental, ela não é opcional mais. Né? E aí a gente tem, especificamente falando da internet, agora, principalmente depois da pandemia, todo mundo viu que precisava se comunicar
quem não estava ainda, né, que já estava atrasado antes da pandemia, mas quem ainda não tinha ido para a pandemia, primeiro que quem não foi sofreu um baque do caramba na época, né, porque se viu realmente de uma hora para outra, assim, às vezes sem renda nenhuma. Então, foi obrigado a ir. E aí, com todo mundo indo, mais uma vez, essa comunicação que era direta e reta, como era lá atrás, já não diferencia mais. Então, você precisa ter formas. E a marca é a única coisa que ninguém pode copiar. Porque você vai copiar produto, posso pegar, você vai ter vários produtos iguais. Mas a marca daquele produto, aquele significado, o que a empresa defende, a comunidade que ela constrói em volta, e até às vezes as causas que ela apoia, enfim, né? Isso é algo que é uma junção de significado que não dá para copiar. Se alguém for copiar a sua marca, vai ficar estampado. Então, né, o produto se copia, mas a marca não. Por isso que eu realmente acredito que o século XXI é o século do branding e da influência. Você tem que ter os dois. Eu concordo, 100%. Você não tem, aí a coisa vai começar a ficar perigosa. Concordo. Né? Marca, a gente tá nessa fase do marketing. Marca é o que faz com que as pessoas comprem aparelhos celulares praticamente idênticos todo ano. Troquem de aparelhos, que muda uma coisinha ou outra ali todos os anos, né? Que fazem mais do que isso, faz com que essas pessoas formem filas dias antes do lançamento daquele produto, porque elas precisam comprar no primeiro dia. Sim, estamos trazendo mais uma vez o exemplo da Apple. Mas é o quê? Marca. Por que eu vou comprar? Ou da Taylor Swift, que a galera tava enlouquecida sim. tentando comprar o ingresso pro show dela. Isso é marca também. É uma marca de uma artista, mas é marca, né? Não, e tantos outros casos, assim, né? Que justifica... É semelhante, mas o produto é semelhante, o serviço é semelhante, o que a pessoa faz é semelhante com outras pessoas, mas a forma como trabalha a marca dita como as outras pessoas se comportam. Mais uma vez, a gente está falando de pessoas e a forma como essas pessoas vão reagir a algo, aquilo que você está vendendo, vai fazer toda a diferença para o sucesso do seu negócio. Sem dúvida. A gente precisa pertencer. A gente quer pertencer, a gente pertence à comunidade, tipo, você tem a sua religião, você tem a sua comunidade, às vezes a associação do bairro que você faz parte, uma ONG que você ajuda, enfim, a gente faz parte de grupos que tem alguma coisa a ver com identidade e marcas, as marcas hoje, elas estão se tornando mais um desses grupos, né? Então é um grupo qual se você se identifica ali com aquela comunidade, você vai querer usar a bandeira daquela comunidade. Exato. Você falou da Taylor Swift, né? Tem o Coldplay. Então, muita gente foi no show do Coldplay. É uma banda que eu amo. Eu não fui, porque tava com um bebê pequeno, mas eu gostaria de ter ido nessa vinda deles pro Brasil. Mas me fala se tem ou não tem uma comunidade ali. Se na hora que você posta, que você tem aquela pulseirinha brilhante, que você foi, que você participou, mais do que aquela experiência, que também entendo que a experiência que eles querem proporcionar é uma experiência muito diferente da presença, da tecnologia, daquilo ali. Mas olha como que a vinda deles para o Brasil gerou toda uma comunicação de comunidade. Você via as pessoas enlouquecidas, querendo pertencer àquilo que estava acontecendo naquele momento ali. E isso é marca, também é uma marca que a banda criou. Além da sua música, que eu particularmente gosto. Mas além de simplesmente fazerem música, que para a maioria pode ser uma música boa, eles se preocupam em construir, sim, essa marca Coldplay. E aí, por onde eles passam, eles criam esse movimento. E a experiência que eles proporcionam, mais uma vez, também está construindo marca, porque tudo está construindo marca, a música está construindo marca, que a música é o produto. Vai se retroalimentando. É tudo. Tudo vai sempre contribuir para esse significadozinho aí, esse localzinho aí da sua cabeça que aquela marca ela alugou. Então ela tá lá. Pensou em banda, você falou, banda de rock, eu gosto de Coldplay. Pensou no Coldplay. E banda de, sei lá, de samba. Aí pensou numa outra banda que a gente não sabe falar. Mas enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam aí. Para cada coisa que a gente for pensar, geladeira, Electrolux, Brastemp, tem outras marcas. Mas, né, as primeiras que vieram na minha cabeça foram essas. Por quê? Porque tem na minha casa. Sim. Então, enfim, para cada pessoa vai ser uma marca específica, que é o famoso top of mind, né? Então, pensou numa marca, pensou numa categoria, pensou numa marca. E aí você pode ser, a sua marca pode ser assim, pensou no médico dermatologista, pensou no doutor fulano, por exemplo.
Pensou no médico dermatologista especialista em acne, tratamento de acne. Pensou na doutora fulana. Sim. Pensou em um hospital referência. Pensou em um costureiro Tudo. referência da sua área. Pensou em um ateliê de vestido de noivas, uma maquiadora. Falando desse universo de noivas, mas assim, tudo, qualquer que seja o mercado, que seja o nicho, existe esse lugar para ocupar. E não precisa ser o melhor ou o mais conhecido, mas é alguém que é o dermatologista especialista em tal coisa. Então é a maquiadora de noivas que faz maquiagens minimalistas, sei lá, entendeu? Sim. Mas assim, pensou em algo muito específico, pensou naquela pessoa, e aquela pessoa ocupou aquele lugar ali pro público dela e pra comunidade dela, que não tem como outra ocupar. Não tem. Esse que é o ponto. É isso que a gente precisa. A gente gosta muito desse assunto e a gente não foi pra nona lição, né, Van? A gente daqui a pouco vai ficar aqui 3 horas falando só sobre marca. Nossa, a gente pode falar demais, Vamos pra nona então, Fê. A nona lição, que tem um pouquinho a ver aqui, né, com o que a gente acabou de falar, que é a gente faz o marketing pautado aí, né, uma marca por trás para sustentar, e não adianta nada a gente produzir conteúdo sem propósito se a gente não tem essa marca. Que seria mais ou menos, você deu uma analogia hoje mais cedo que eu gostei muito. O que seria mais ou menos fazer conteúdo sem propósito? Fazer conteúdo sem propósito e ficar focado naquilo ali é a mesma coisa de você comer uma coxinha de catupiry tomando uma Coca Zero e achar que você tá fazendo certinho, que você tá fazendo um ótimo trabalho e que vai dar resultado. Não vai. Não adianta tomar uma Coca Zero se você tá comendo uma coxinha gigante de catupiry. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito desde o começo, com um porquê, pensando qual é o seu objetivo. Então, para que você produz conteúdo? Qual que é o propósito desse conteúdo, né? Propósito e pra gente... Qual a estratégia por trás? Pra gente, propósito de conteúdo, né, Fê? É a base de tudo. Pode variar os níveis de consciência, como já falamos, mas a nossa base de produção de conteúdo é comunicação de marca. Então, a gente produz conteúdo para comunicar a marca. Então, o que aquele conteúdo está comunicando ali da sua marca? Na hora que você está fazendo, você está criando esse conteúdo, você precisa pensar sobre isso, né? Qual que é esse nível de relacionamento ali que você tem com aquela pessoa? Que você quer aprofundar aquela pessoa num nível de relacionamento mais maduro. Então, a gente precisa pensar tudo isso quando a gente está pensando em produção de conteúdo, senão você está comendo uma coxinha tomando Coca Zero. Você tá fazendo o trabalho duro e burro, né? Que a gente falou mais cedo que não é interessante de se fazer. Ou seja, você tá ali fazendo, porque o guru tal falou que você tem que postar 3 vezes por dia no Instagram, você tem que fazer mais 50 shorts e mais 20 reels por semana. Com áudio em alta. E aí você tá fazendo com áudio em alta, seguindo todos os hacks, usando hashtags e as tendências e mais sei lá o quê. Mas, primeiro que você às vezes até pode pegar tração fazendo isso, então você pode viralizar, mas e aí, né? O que essa viralização vai te trazer de positivo, se você não tem um significado de marca, mais uma vez, para comunicar. E o objetivo desse conteúdo você tem que saber, né? Então é ter o propósito, não adianta só fazer ali. Então não adianta só você tomar a Coca Zero, né? Ficar fazer 30 horas de esteira, mas comer, ter uma alimentação toda desregrada. É um esforço que vai pro ralo. Então, não adianta nada, né? Literalmente, você tá perdendo tempo e aí depois você vai falar, eu fiz e não funciona. É mentira isso aí. Isso é coisa de... Só dá certo para algumas pessoas. Eu cansei, produzir conteúdo é muito exaustivo, não vale a pena, eu vou desistir. Você tá fazendo errado, por isso que não tá funcionando. Porque funcionar, funciona. Exatamente. Você vai estar ali nesse trabalho que não vai te levar a lugar nenhum, ou que mesmo que te leve a algum lugar, pode ser um lugar que você não vai colher os resultados que você precisa colher e vai achar que tá fazendo certo, que tá fazendo a sua parte. Sim. Quando vê que não deu resultado, vai falar não funciona. Mas, na verdade, você não colocou um propósito, não colocou uma intenção na sua produção de conteúdo. Sim, não pensou numa estratégia, né? Como você disse, pensar qual público que eu vou falar,
qual o valor de marca que eu vou comunicar. Não tem uma estratégia por trás mesmo, só tem a execução e aí não adianta nada. A gente precisa dos dois juntos. Não adianta só ter estratégia e não executar, mas também não adianta você não ter um pensamento lógico por trás daquilo que você está fazendo, até para o seu esforço, para onde esse esforço ele vai te levar. Esse que é o ponto, né? Então tem que ter um direcionamento. Então, conteúdo, quando você for fazer, sim funciona, sim precisa de estratégia e é muito necessário. Não jamais deixe de fazer, porque eventualmente você não teve um resultado. O que você precisa é acertar as bases aí, olhar para os seus números, rever tudo que você está fazendo, estudar, vai aprender com quem está falando sobre isso para ver, comparar com o que você está fazendo, mas de qualquer forma é fundamental. A comunicação é como você vai construir a sua marca usando a internet, através da produção de conteúdos. E se você fizer bem feito ainda, você não vai precisar investir tanto assim em tráfego, né? Então você vai conseguir usar o poder do orgânico, que vai ser cada vez mais sendo importante, porque está muito mais caro com a concorrência que a gente falou aqui ao longo do podcast inteirinho, com a concorrência cada vez mais aumentando. Você ter uma audiência e conseguir fazer isso de forma orgânica é fundamental. Como a gente disse, tudo comunica, né, Fê? Então você precisa pensar a sua comunicação. É a coisa mais importante que você vai fazer pelo seu negócio. É isso. É ter uma marca e comunicar essa marca todos os dias na internet. Hoje é o que você pode fazer, que é o que vai te alavancar. Lembrem-se, né? A gente falou umas das lições aqui também. Poucas ações focadas, sempre buscando melhoria. Se você fizer essas duas coisas, então você tiver uma marca forte, comunicar essa marca todos os dias e ter produtos e serviços e souber fazer boas ofertas, você tem boas ofertas, você tem produtos e serviços que atendem às necessidades das pessoas, é isso que você precisa fazer para conseguir ter um negócio em crescimento, para conseguir realmente fazer dinheiro. É isso, né, Vã? Tipo, linhas muito pontuais, é isso. É exatamente isso. É simples. Exatamente. Não é fácil, mas é simples. Exatamente isso, Fê. Então, com essas 9 lições aí que a gente trouxe, são muitas, a gente tinha muito mais, talvez a gente faça aí um segundo podcast sobre o assunto para trazer outras muitas lições aí que a gente aprendeu ao longo desses 9 anos. Mas agora a gente vai encerrar aqui, então espero que seja útil todas essas informações, tudo que a gente trouxe aí, que é do que a gente aprendeu, para que você não cometa os mesmos erros que a gente precisou cometer para chegar até aqui, que foram bastante também, né? Toda caminhada aí tem seus erros e acertos, e aí a gente trouxe as lições mais importantes para que você pegue esse conhecimento, use aí no seu negócio e tenha muito sucesso. Vã, onde mais o pessoal pode encontrar a gente? No Instagram, @me chama de MKT. Aqui, esse episódio que você vê aqui no YouTube, você também consegue ver. Se você preferir o Spotify, pode nos encontrar lá também. E no nosso LinkedIn pessoal. Então, no meu, Vanessa Alckmin. E no da Fê, Fernanda Del Giudice. Você encontra a gente ali. E não esqueçam de também curtir esse episódio de podcast aqui no YouTube, se você tá no YouTube. Se você não tá inscrito no canal, por favor, aperta aí o botão de se inscrever, porque toda quinta-feira a gente vem aqui para entregar o que a gente tem de melhor. Então, todo o nosso conhecimento, todos os nossos segredinhos aí de bastidores, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente vai fazer ainda. Então, a gente está trazendo tudo aqui toda quinta-feira. E é isso. Então, inclusive, a gente vai ficando por aqui e até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.